Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. O programa de hoje vai ser mais um apanhado sobre os livros que eu li, que eu tentei ler e que eu comprei em março, levando em consideração que o programa das quintas-feiras vai ser um programa que eu vou dedicar para assuntos que não sejam apenas resenhas de livros, mas assuntos de literatura em geral, né? Então vamos lá. Esse mês eu consegui, na verdade, estou lendo um livro, né? Que é o livro que eu vou apresentar no episódio de segunda-feira, no próximo episódio. Eu ouvi 2 audiobooks que viraram programa e li também o Kindred. Então, a toda, eu consegui a média que eu gostaria de ter desde o primeiro programa, que é 4 livros por mês, um livro por semana, né? Sendo eles os 2 audiobooks, Senhora da Magia, que é o primeiro volume de As Brumas de Avalon, e Sombra e Ossos, que vocês ouviram agora na segunda-feira o programa. E também é o primeiro livro de uma série, só que é uma trilogia dessa vez. E Kindred, Laços de Sangue foi um dos livros físicos que eu li, que é da Octavia Butler, maravilhosa, fantástica. Enfim, quem ouviu o meu programa sobre o Kindred sabe muito bem quais foram as minhas impressões desse livro fantástico. Atualmente eu tô lendo um livro do Ian McEwan chamado Amsterdã. O Ian McEwan, ele é um autor inglês que eu conheci através de um filme chamado Desejo e Reparação. Esse filme é baseado num livro dele que se chama Atonement, que Atonement, na verdade, é uma palavra que em inglês que define o sentimento de compensação que uma pessoa tem pela outra, sendo que esta outra pessoa sofreu por algo que a pessoa que está sentindo o atonement fez. Então, para vocês terem uma ideia, esse livro veio com o título de reparação pro Brasil, mas não é realmente uma reparação que é feita no livro, mas é um livro que a gente pode dizer claramente que é um livro que conta uma história de arrependimento. O filme que é a adaptação desse livro veio com o título de Desejo e Reparação, que é um título que eu acho escrotíssimo, mas ele é um título que surfa na onda de um outro filme feito pelo mesmo diretor e pela mesma atriz, chamado Orgulho e Preconceito, que é a adaptação do Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Quem dirigiu o Desejo de Reparação foi Joe Wright e quem é a principal é a Keira Knightley. Mas, basicamente, eu acho que a melhor atriz desse filme não é a Keira Knightley, é a Saoirse Ronan, que faz a irmã mais nova. Aliás, o personagem que a Saoirse Ronan faz quando é criança vai ser vivido por outras 2 grandes atrizes durante esse filme, que é a Romola Gray, que alguém deve conhecer da adaptação de Emma pela BBC, Emma também um livro da Jane Austen, e pela Vanessa Redgrave, que não precisa de apresentação. A Saoirse Ronan, se eu não me engano, ela concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, ela devia ter uns 13 anos na época. O livro é fantástico, o filme é fantástico, tanto quanto o filme quanto a adaptação. É uma adaptação perfeita, feita de um livro que é sublime. E aí, por causa disso, eu acabei comprando a Amsterdã do Ian McEwan. E já que entramos nos livros que eu comprei esse mês, eu tenho alguns livros aqui que eu comprei pela Amazon esse mês e que um deles, por sinal, foi o Amsterdã. Logo no comecinho do mês eu fiz uma compra bem grande, porque eu acho que era Prime Day, se eu não me engano, Semana do Consumidor na Amazon, então eu vi uns livros com umas promoções fantásticas e acabei comprando uma coleção inteira do Ken Follett, que é a coleção do Kingsbridge, se eu não me engano. Formada então pelos livros Os Pilares da Terra, que é um calhamação de volume único, Mundo Sem Fim e Coluna de Fogo. Coluna de Fogo é, na verdade, dividido em 2 volumes. Existe adaptação para TV dos Pilares da Terra e do Mundo Sem Fim. Eu já assisti as 2 adaptações, então eu sei que são livros muito bons, ou pelo menos que são histórias muito interessantes, porque eu gostei muito do seriado. E mesmo que o seriado não seja uma adaptação muito boa, que eu só vou saber quando eu ler o livro, eu posso garantir que aquela história ali é uma história que me atrai.
eu provavelmente não vou ler esses livros esse ano, tá? Porque são livros muito grandes e eu quero realmente ler a coleção completa e fazer resenha pra vocês, mas eu tenho muitas coleções que eu já vou ler esse ano. Eu tenho toda a parte do Tolkien, eu comecei o Bruma de Avalon, eu já tô decidindo se eu vou fazer o dos Grisha. Então, eu acho mais seguro o Ken Follett ficar para 2022, tá bom? Junto com essa compra eu também comprei os 3 primeiros volumes de uma HQ chamada Dylan Dog. É uma série que eu li quando eu morava em Fortaleza. Eu tenho um grande amigo que ele é desenhista, ele é quadrinista. E ele que me apresentou vários títulos. Na verdade, eu comecei a ler mais Marvel depois que eu conheci ele. Ele me emprestava as revistas que ele lia. E teve uma época que ele estava fazendo a coleção do Dylan Dog. E eu tenho uma memória afetiva muito grande com essa revista. Aliás, esse quadrinho específico não é só memória afetiva. Ela sim é uma revista muito famosa, um quadrinho muito famoso, um quadrinho muito recheado de humor negro e já foi adaptado 2 vezes para o cinema. Uma vez é uma adaptação americana que eu chamo Bosta, com o Brandon Routh, que é o cara que fez Superman, o Superman O Retorno, que é aquele que ele tem um filho com a Lois Lane. Ah, não, esse é Snyder Cut. Mentira, também. Ele também tem outro filme que tem o Super-Homem tendo um filho com a Lois Lane. E hoje em dia esse ator até faz o Átomo. Essa adaptação é uma bosta. Não assistam. Mas tem uma adaptação que não é oficial, tanto que eles não usam o nome de Dylan Dog, eles usam o nome Dell'amore e della morte, que é uma adaptação feita na Itália, porque Dylan Dog é um quadrinho italiano. E essa adaptação, ela é maravilhosa. E eu vi, por sinal, num festival de 24 horas de filme de zumbi, porque assim, Dylan Dog ele conta uma história de um detetive do pesadelo, que ele cuida de casos sobrenaturais. E quem faz é o Rupert Everett. Bizarro, mas ele que faz o Dylan Dog, ele faz muito bem. Eu quero muito trazer, num programa desses de quinta-feira, esses quadrinhos, mas eu queria trazer esse meu amigo quadrinista pra comentar com vocês não só esses quadrinhos, mas como os quadrinhos que ele faz hoje em dia, né? E eu vou ver se ele topa dar uma entrevista pra gente. A segunda compra que eu fiz na Amazon esse ano foi uma compra que eu fiz no meio do mês. Foi uma compra que eu fiz devido a uma promoção. A Tatiana Feltrin, que é essa youtuber que eu já citei aqui, ela faz uma vez na semana um especial lá no canal dela, que são as promoções da Amazon. Acho que ela tem parceria com a Amazon, alguma coisa desse tipo. E ela sempre dá as promoções da semana das editoras. A Amazon escolhe uma editora por semana pra fazer uma promoçãozinha e tal. E aí eu comprei 4 livros. Um deles foi o Amsterdã, do Ian McKellen, que eu tô lendo agora. Eu vou falar mais dele e do autor quando eu tiver um programa só pra eles, que vai ser nessa próxima segunda-feira. Aí eu comprei o primeiro volume do Wolf Hall. Wolf Hall, ele é uma trilogia da Hilary Mantel, que conta a história dos Tudor. Na verdade, ele conta a história do Henrique VIII pelo ponto de vista do Thomas Cromwell. Esse Thomas Cromwell, ele foi um braço direito do Henrique VIII e foi ele que, por sinal, fez muitas dos passos que foram necessários para o Henrique VIII casar-se, se separar da Catarina de Aragão e casar-se com Ana Bolena. E depois, obviamente, chutar a pobre Ana Bolena. Já houve uma adaptação também para a BBC, em que a Ana Bolena era vivida pela Claire Foyle, que é a menina que faz hoje em dia, fez, né, as 2 primeiras temporadas de The Crown como a Rainha Elizabeth. Ela faz Ana Bolena. Tinha essa adaptação na Netflix há um tempo atrás, não sei se ainda tem. E confesso que eu não cheguei a assistir, então não posso dar minha opinião se é boa ou se é ruim. Até porque eu também não li o livro, né? Vou ler agora. Eu comprei só o primeiro volume, eles já saíram os 3 volumes aqui no Brasil, mas eu comprei só o primeiro volume, que era o volume que estava em promoção. Porque pense num livrinho caro. Então eu consegui comprar, acho que com 50% de desconto, foi bem bacana a minha compra, assim. Enfim, aí nós temos também O Som e a Fúria, do Faulkner. Faulkner, para quem não sabe, William Faulkner é um ganhador do Pulitzer, ele é um ganhador do Nobel de Literatura, ele é um dos grandes nomes da literatura, da história da literatura mundial, e ele tem
vários livros muito famosos, como Absalão, mas ele tem O Sonho e a Fúria, que é o grande livro dele, é o livro mais famoso dele, digamos assim, pelo menos que eu conheço. E eu sempre tive eu já falei desse livro aqui, né? Eu sempre tive muito medo de ler esse livro porque ele é um livro escrito em fluxo de pensamento, então não necessariamente as coisas fazem muito sentido, a narrativa é uma narrativa complexa, então eu sempre tive um pouco de medo de tentar ler e me sentir burra. Eu senti isso, sabe, lendo qual livro? O da Virginia Woolf, como é aquele nome? É o Miss Dalloway. Eu lembro claramente, Miss Dalloway é um livro bem fininho e tal, e eu lembro que eu li Miss Dalloway e eu terminei, fui pro Facebook e escrevi assim: gente, alguém me explica, porque eu sei que esse livro é bom, eu sei que este livro faz jus à sua fama. Talvez eu seja burra porque eu não entendi esse livro, eu não achei ele nada demais. E aí eu tive amigos que, graças a Deus, são mais inteligentes e mais cultos do que eu, que vieram me explicar. Eu tenho muito medo disso acontecer com Sonho e Fúria, mas é um livro que eu, desde a primeira vez que eu ouvi falar, eu queria muito ler. Então, tomei coragem, comprei, vamos ver se eu vou conseguir ler esse ano. Outro livro que eu comprei nessa leva do meio do mês foi Um Cavaleiro em Moscou, do Toulouse Amor, que é americano, se eu não me engano, e que conta a história lá de um conde que é condenado pelos bolcheviques na antiga Rússia a ficar a uma prisão domiciliar num hotel, porque ele fez uns poemas lá e que a galera do socialismo não curtiu muito. E até onde eu sei, esse livro, o próprio hotel é um personagem desse livro, então eu tô muito interessada para ler. Esse livro tava na minha wishlist há muito tempo e eu consegui por um bom preço dessa vez. A vida, gente, de quem não é rico é isso. A gente faz lista de desejos e fica ali monitorando para ver se vai ter promoção. Outros livros que eu tentei ler esse mês, mas eu não consegui, foram o Duna, primeiro volume, que era uma releitura, e o Abominação, Os Vikings Estão Chegando, que eu realmente não entendi esse subtítulo, que ele é do Gary Whitta, que é o mesmo cara que escreveu o roteiro de Rogue One. Rogue One é um filme que eu adoro da saga de Star Wars. Aliás, eu sou muito fã de Star Wars, pra quem não sabe. Eu tentei ler esse livro, gente, achei ele péssimo, mas assim, péssimo. Ele se passa ainda na época que a Inglaterra não é Inglaterra, né? Ainda era o reino de Wessex, uma coisa assim o nome. Porque lembra que eu tava falando em Brumas de Avalon, que a Inglaterra, na verdade, ela primeiro foi 7 reinos distintos e depois virou Inglaterra. Então, a história se passa bem nessa época aí. E, gente, eu não consegui terminar esse livro, eu achei ele muito ruim. Talvez eu dê mais uma chance num dia que eu estivesse assim, bem inspirada a ler uns livros mais básicos assim, mas nossa senhora, achei muito, muito ruim. E o Duna eu não consegui terminar por causa do Kindred. Aliás, talvez o próprio Abominação eu esteja sendo injusta com ele, porque foi o livro que eu também tentei ler depois do Kindred. Quando eu gosto muito de um livro e eu não consigo ler nada de cara assim, mas vamos ver. O Ian McEwan tá indo, isso que importa. Para abril, eu vou começar a ler os livros do Tolkien. Eu vou ler um só, ainda não escolhi qual vai ser, mas eu vou começar a ler os livros do Tolkien em abril. Eu não vou tentar voltar para Duna agora. Vou jogar para maio a segunda tentativa da releitura de Duna. E vou continuar o Brumas, vou continuar o Grisha ainda não decidi, mas eu com certeza começo a trilogia do robô lá do Asimov. Então vamos ter ficção científica e fantasia. Eu não sei se eu começo o Tolkien, na verdade, pela biografia dele ou pelos livros escritos por ele. Eu acho que talvez a gente devesse começar pela biografia. Entender o autor geralmente é muito importante para você entender o livro. A gente já viu isso aqui naquele episódio do Homem Duplo, do Kadik. Bom, mas enfim, esses foram os livros comprados, abandonados, lidos, escutados de março, que eu consiga ler mais em abril e traga mais coisas para vocês, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.